Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as notícias, né, informações e também análise da partida entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, ao qual o Flamengo ganhou por 1-0 com um caminhão de chances criadas, um caminhão de chances perdidas. Michael muito mal, mas temos um destaque aí do Joshua, que entrou, fez o gol. O João Vitor jogou pra caramba, né, jovem da base. Joshua, com apenas 17 anos, marcou seu primeiro gol pelo profissional, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos de direitos autorais, ESPN Brasil e troca de passes. Links vão estar na descrição. Vamos pro vídeo, ao final passo todas as informações do Mengão, que joga nesse domingo diante do Cruzeiro. Vamos pro vídeo. Alternativo, né, Mansur? Eu achei o jogo tranquilo, dominado pelo Flamengo com uma certa tranquilidade. Sim. O jogo foi todo ele dominado pelo Flamengo. A questão da demora do gol, ela tem um pouco a ver com algo que Que era o problema do Flamengo. que é uma questão do elenco, né? Assim, como o Flamengo não tem substitutos para os seus meias ofensivos, jogadores que em geral resolvem com o último passe, mais próximo da área, com mais criação, mais perto da área, ele termina por acumular atacantes. Atacantes com características de um jogo mais vertical, de condução de bola, de velocidade. Nos momentos em que, especialmente no início, o jogo foi o Flamengo contra um bloco defensivo muito baixo defendendo a área, era natural que em termos de articulação o time sentisse um pouco, né? O Botafogo da Paraíba é um time que tentou em alguns momentos sair por baixo construindo. E aí tinha muito problema com a pressão início do ofensiva, jogo, principalmente, com né? a pressão ofensiva do Flamengo. Aí o Flamengo recuperava e até tentava encontrar a defesa desarrumada. Aos poucos ele começa, entre aspas, saltar O gol que o Michael perde, o Flamengo né? no primeiro tempo perdida pelo Michael. Aos poucos o Botafogo começa a saltar a pressão do Flamengo, ou seja, jogar bola longa para não enfrentar essa pressão. E aí o Flamengo tinha que construir contra uma defesa colocada atrás. Só que em alguns momentos, quando ele fazia essa bola longa, ele posicionava um pouco mais de jogadores à frente para tentar duelar por essa bola longa. Quando o Flamengo retomava, começou a encontrar alguns espaços para os seus jogadores de mais velocidade acelerarem. E aí o Flamengo criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Nos raros momentos em que ele não enfrentou um muro colocado ali atrás, ele pôde acelerar um pouco mais. Veio o segundo tempo, o panorama não mudou tanto. O que aconteceu foi que o Felipe começou a fazer algumas trocas. Primeiro ele colocou o Juninho para tentar ter mais jogadores na área, tanto que ele coloca o Luiz Araújo para o lado esquerdo com o pé natural, apostando que ele fosse ao fundo para cruzar, né? Porque ele teve por um momento Juninho e Bruno Henrique juntos na área. Depois aí ele colocou Gerson, colocou Everton Cebolinha, tentando ampliar um pouco o jogo, colocar alguns jogadores mais que são da base titular, a chance que teve o Juninho da base titular, e até que entrou o Joshua, né, que acabou sendo o jogador do gol da vitória. O jovem da base, né? Jogador da base, foi jogador do Felipe Luiz na primeira parte da passagem do Felipe Luiz pela base do Flamengo, no Sub-17, que é a primeira parte de 2024, e aí só mostra o gol. Cruzamento, Juninho cabeceia e o goleiro defende. Bola sobra pro Joshua. Porque foram 9 bolas no gol do Flamengo, né? O jogo o tempo todo foi assim, quando sai o gol, né? Quase um ataque contra a defesa. Com uma certa tranquilidade. Nem sempre com tantas chances tão claras, mas chances suficientes para o Flamengo ganhar por mais do que 1-0. Esse é o lance do gol do Juninho que estava impedido. O Joshua, voltando ao Joshua, ele jogou no Sub-17 com o Felipe Luiz. Ele tem números na base que impressionam pela quantidade de gols, né? É até interessante, no momento em que o Flamengo... Você percebe o cheiro, né? Porque a gente fala do cheiro de gol, o Sobe já faz gol no primeiro jogo desse jeito. Tem isso, né, Alex? Tem Como é que jogador pode? A gente brinca direto no elenco, a gente brinca e nem vai perto lá porque você não tem cheiro de gol, cara. Passa lá no Duty Free, compra um perfume, sabe? Nós brincava assim. E o menino Sobe já faz um gol sobrando desse jeito, você percebe que o cara, a bola procura ele, né? Já dá um recado pro treinador, né? Vamos sobre E jogar no campo da maneira que foi, o campo, um bom gramado, com grama, um pouquinho mais alta, né, do que o jogo. Flamengo, Só citar que o jogo foi no Maranhão, né? Em São Luís, no estádio do Castelão. Um pouquinho mais alto e seco, isso atrapalha bastante também quem está acostumado a jogar no campo mais rápido. Tá aí, ó, a gente vai vendo as finalizações. Esse é o gol, né? Isso. Mas o Flamengo finalizou bastante. E teve muito volume de jogo que não conseguiu converter em gols, né? O gol do Michael. Do Michael. Não pode errar. Sim, não é ele tentou colocar, né? Ele tentou tirar. Não pode errar. Só que tiveram outros momentos. Olha, acabou defendendo. O Felipe Luiz falou sobre esse problema aí da finalização na coletiva. Vamos ouvir o trechinho. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que
o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado, mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida quando eles não fazem. Eu sei que eles ficam sentidos, e hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final só quem fez foi o menino da base, né? Então vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições, mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Olha, Felipe criticou o campo que você estava falando, Alex. Eu falei que parecia que não tinha parecia grama, legal. então ele falou de lá, quem está errado sou eu, e deu. Mas lógico que atrapalha a maneira do campo, atrapalha, né? Às vezes é grama velha que está ali alta e a gente daqui da televisão você vê uma coisa. Então, para ele falar assim, realmente o campo atrapalha bastante. Até na parte física, porque tem um desgaste diferente. Gramado é fundamental, precisa ter gramado bom, gramado ruim, atrapalha jogo. É uma praga brasileira, né? Agora, saindo do campo que vai em volta, né? É sempre muito bonito quando você vê que alguns clubes brasileiros nacionalmente conseguem provocar, né? Desde a chegada do Flamengo em São Luís, as ruas ao redor do aeroporto completamente tomadas de gente, uma mobilização São que é muito impactante. Que raramente vai conseguir vir aqui para ver um jogo. E a arquibancada abarrotada, né? Do estádio, com um calor na recepção ao time, daquela ansiedade mesmo de ver o Flamengo jogar. É muito bonito. Assim, o que a gente viu em termos do fora do campo foi muito, muito chamativo. Mais uma coisa legal que a Copa do Brasil tem, né? Porque leva os times para lugares onde remotamente eles vão. Por outro lado, assim, a lamentar que o torcedor do Botafogo, da Paraíba, o torcedor de João Pessoa, que provavelmente ao longo do ano deposita na Copa do Brasil, nesse momento da história do clube, a chance de ver um dos grandes clubes do país, das grandes marcas nacionais, indo jogar lá, ficou privado disso, porque o clube vendeu o mando de campo. Boa. Olha só, antes do jogo, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, comentou sobre a negociação do clube com o Jorginho, do Arsenal. Vamos ouvir o que ele falou sobre isso antes da partida. Eu não sabia dessa notícia, falo com o Botto todos os dias, nunca me falou nada disso. O Jorginho não é do jogador do Flamengo, é do Arsenal e, portanto, não posso falar de jogadores que não pertencem ao Flamengo, né? Mas um grande jogador, um grande respeito por ele e é bom que o Flamengo esteja olhando esse tipo de jogador de alto nível para poder melhorar ainda mais o nosso elenco, mas no momento eu não sei não. Então, gente, Felipe Luiz estava comentando sobre o que disse, né, o diretor de futebol José Botto antes da partida. Botto não passou bem e o Felipe coisou. O erro não é nosso aqui. Eles são a mesma pessoa, acho que é isso. Tô brincando. Né? É o Felipe comentando sobre o que José Botto falou sobre a chegada do Jorginho. É um jogador muito esperado no Flamengo. E a expectativa mas a expectativa é que ele venha no final da temporada europeia. Mas é um jogador que vai somar bastante seria pro Flamengo. Muito legal ver esse nível de jogador vindo pro Brasil realmente, valorizando trazendo muita coisa da que eles viveram, acrescenta muito pro ambiente dos clubes, mentalidade do futebol brasileiro, esse tipo de jogador para cá. Jogador que viveu a elite do jogo durante muitos anos da carreira, né? Vive a elite do jogo. Então, é difícil você não olhar para ele e não ter Ele se lesionou agora, né? Tá fora dos jogos do Arsenal nessa reta final de temporada, já são 4 ou 5 jogos que ele está fora, mas assim, é difícil você não olhar para ele estando saudável bem e não imaginar um grande impacto, né, no futebol brasileiro, porque é uma trajetória sempre num nível muito alto. E às vezes o pessoal fala assim, mas tá lá no final da carreira. Cara, ele saiu muito cedo, tanto que jogou pela Itália e tal, mas, cara, todo brasileiro que tá lá fora, ele quer também ter sucesso, ele quer participar desse Brasileirão, ele quer ser conhecido, ele quer produzir algo aqui, e é interessante, esse nível que ele atingiu vindo para cá, a gente tem que torcer para que aconteça. E jogou em competições que tem uma leitura tática, que os jogadores de meio campo têm que ter uma leitura tática muito apurada, né? Futebol italiano, agora na Inglaterra, então a expectativa é muito alta. Quando esses jogadores voltam para o Brasil, a gente percebe nitidamente como eles têm uma leitura muito mais apurada do jogo e conseguem contribuir. E esse tipo de jogador que não jogou aqui, mas consegue, eu falo, ele quer provar isso daqui.
Sim, volta ainda jogando em alto nível. Lógico que ele saiu daqui, ninguém conhecia, foi conhecido lá fora, mas jogaram um Brasileirão, eles estão lá fora, eles assistem, né? Dá essa vontade. O objetivo era realmente para o Botafogo sobreviver a esse primeiro jogo, já seria considerado uma vitória pelo sistema defensivo, que era a resistência. O Matheus Cunha, que foi o goleiro hoje, nem foi incomodado. E aí, nas finalizações que o Flamengo tem falta de efetividade, novamente, do Michael. Pode ser um jogador e deve ser um jogador mais direto, mais objetivo, com mais fome de gol e não pode perder oportunidades quando tem, porque a concorrência começa a aumentar. Tem oportunidades, principalmente por essa jogada que o Birner falou, de dar a bola para trás e quem vem chegando. Mas aí, às vezes, o Flamengo também peca por dar uma penteada a mais, não finalizar logo a jogada, não arriscar logo o chute. Então é algo que já aconteceu em outros jogos com o Flamengo, não dá para colocar só na conta dos jogadores, é algo que o Felipe tem trabalhado, mas o saldo é bem positivo. O time teve volume, o time jogou melhor que o adversário e conseguiu descansar alguns jogadores que já vinham desgastados. Né? O grande objetivo era esse, conseguiu um bom resultado, conseguiu, o jogo não foi ruim, não dá para dizer isso do jogo do Flamengo, e mesmo com reservas, venceu um caminho em confronto e ainda tem um garoto saindo do banco, o Joshua, de 17 anos, um meio atacante que pode ser uma surpresa, pular até algumas etapas, ganhando aí espaço, quem sabe, de Matheus Gonçalves, que não foi titular hoje, mesmo o Flamengo tendo esse vazio no meio campo, Felipe opta por ter mais um atacante, ganhando espaço do Wallace Ian, que jogou mais no Campeonato Carioca e agora perdeu o seu lugar ali, até mesmo entre os relacionados. Então o Joshua acaba sendo aí a principal notícia desse Flamengo. Se o olho do torcedor rubro-negro hoje brilhou, foi pelo Joshua, mostrando estreia como profissional, marcando um gol e ganhando espaço nesse elenco do Flamengo que é muito qualificado. Se tem alguém para colocar uma estrelinha, é o Joshua. Se o cara chega, faz o gol e tal, você já... O próprio treinador, você já vai olhar, né, Casal? Fala, opa, pera um pouquinho, vamos olhar com carinho aqui, porque, vamos lá, a importância desse elenco render, e hoje ninguém esperava nenhuma grande atuação nem nada, no Flamengo que vai a campo para tentar fazer o que fez. 1-0, ganhou, ok, jogo de volta, encaminhado, e é isso aí. E muito provavelmente, talvez na volta, o Flamengo use do mesmo expediente, né, para jogar contra o Botafogo. Com certeza. Né? Então, assim, talvez esses caras que jogaram hoje, alguns a gente já está cansado de ver, né? O Bruno Henrique, a gente está falando do time B do Flamengo, é Bruno Henrique, é Luiz Araújo, é Plata, o próprio Danilo jogou na zaga, aí tem o Varela. Então, assim, é um time que tem a qualidade, tem a mescla ali. Não são necessariamente titulares, mas bem que até poderiam ser em algum momento, ou já foram em algum momento. E com essa mescla, então, assim, com a quantidade de competições do Flamengo, com Copa do Brasil, com Libertadores, com Brasileiro e com o Super Mundial, esses caras vão jogar de novo, logo, logo. Olá, boa noite. Boa noite, Calçado. Eu não esperava nada desta rodada de Copa do Brasil, envolvendo todos, né? Nada além de uma tragédia mesmo, futebolística, porque não teve nada. Você não encontrou... Quem é que encontrou um belo jogo? Porque a gente está sufocando o futebol. Assim, uma proposta, que você lê, é óbvia, vale mais a pena nesta etapa ainda você fazer uma etapa de apenas um jogo. Perfeito. Do clube, que o menor ranqueado, o time da divisão menor recebe aquele que está numa divisão superior. Então, você obriga esse time que vai te enfrentar a se envolver mais com o jogo. Você não pode tirar tanta gente da partida, porque a volta vai ser igual também, não vai ser muito diferente. Então, pelo menos você tem uma possibilidade de um jogo bom, razoável. Talvez nem tão bom, razoável. O outro time, o franco atirador olha e fala, quem sabe, e você, né? E você diminui o calendário e as coisas bizarras que acontecem nessas partidas. Sim, só para dar exemplo, Copas, né? Todo o país tem Copas. Por exemplo, o que a Espanha faz? Não vai pegar Real Madrid, Barcelona, Atlético e botar para jogar. Lá atrás, eles colocaram, eles entraram na fase 16 avos de final, mas jogaram uma partida. 16 avos, oitavas, quartas, semifinal é a única que tem ida e de volta, 5. A final sábado passado, que foi um escândalo sensacional, 3-2 vitória do Barcelona, é o 6º jogo
de Madrid e de Barcelona. Então é o seguinte, o envolvimento desses times passa a ser um pouco diferente com a Copa. Porque você vai lá jogar, cara. Se você não passar, aí é problema seu, você fica com vexame. Sim, é uma maneira de comportar tudo isso no calendário. Mas boas sugestões nunca são acatadas. Então, vamos lá. A hora que você fala, Bruno Henrique jogou e começou jogando Michael, Gonçalo Plata, Luiz Araújo. Você fala, pô, Ayrton Lucas, Danilo, Varela. Tinha o Ayrton Lucas também, até esqueci de citar. Ayrton Lucas. Está acontecendo o seguinte: é preciso ter um contexto, Flamengo. Porque ele não tinha Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Isso. Esses 4 dão sentido para qualquer um desses aqui. Eles juntos. É um time que trabalha a bola diferente no meio de campo e fica assim, o jogo escorre para o lado para uma jogada individual. O que faz o Antônio Carlos Zago, que é o treinador, que dirigiu a seleção da Bolívia e deixou a seleção boliviana. Cara, você faz você encaixota o Flamengo de um lado, tenta encaixotar do outro, dobra a marcação e fica durante o jogo com 20% da posse de bola. Se a bola é sua, eu não quero. Vai ser um problema se eu tiver a bola. Sim. Eu vou me abrir e você pode ganhar o jogo. Então, o Botafogo, pela ótica dele, está corretíssimo. E o Flamengo fica ali batendo. Você pegar o mapa de movimentação, o Botafogo, ao final do primeiro tempo, todo dentro da área, assim, uma mancha vermelha no interior da área. Então, o Botafogo jogou dentro da sua grande área. E o Flamengo é um U. Ele é vazio aqui no centro, e ele o tempo todo tentando jogar pelo lado e fazer uma jogada para finalizar. Mas é o Flamengo possível, com caras muito grandes, mas desde que tenha um contexto. Pode ser, tá bom, um jogo que não dá para ter Arrascaeta e Gerson, um ou outro já muda tudo. Aí o Gerson entrou no segundo tempo, a Arrascaeta nem foi, mas é o que dá para fazer. Então, assim, não é que o Flamengo, o torcedor tem que ficar triste. O torcedor do Flamengo tem que entender que o Flamengo conseguiu vencer um jogo em que ele tinha que, de certa forma, interagir com essa partida de uma maneira diferente, pensando no que é de maior nesta fase. É isso, galera. Eu não concordo muito com a análise dele, discordo um pouco. Eu não vi isso, tá bom? Embora nessa parte que ele falou do mapa de calor, eu concordo. O Flamengo estava na espécie de né? Tentava de um lado, tentava do outro, tentava de um lado, tentava do outro. E não conseguia infiltrar, não conseguia penetrar. Mas discordo de algumas coisas. O Flamengo jogou sim muito bem ontem. Perdeu um caminhão de gols, teve muitas e muitas chances. Seu Michael perdeu um gol bem desfeito, né? Jogou a bola pra fora, a gente não sabe o que é que tá passando na cabeça do Michael. Lembrando que antes dele vir pro Flamengo, o próprio, não sei se foi assistente do Jorge Jesus, alguém de lá ligou pro Mastanuri. Ainda era na época, né? O Mastanuri tava aqui no Flamengo, o médico do Flamengo na época. E falou que ele tava passando por um processo de depressão, tudo mais, inclusive o próprio jogador procurou um psicólogo lá no clube para poder tratar isso. E a gente não sabe o que está acontecendo com o Michael. Infelizmente está afetando ele dentro de campo, afetando bastante. O Felipe Luiz tem que conversar com ele, o José Bottas, a própria diretoria do Flamengo tem que fazer um acompanhamento para ele, para poder ver se ele recupera aquele futebol que a gente estava acostumado com o Michael, né? Ele faz tudo certo, mas quando chega no último passe, na decisão final, ele se precipita, acaba tomando decisões que acaba prejudicando a própria equipe, tá bom? Não foi da mesma forma, driblava 1, driblava 2, driblava 3. Quando era para tocar a bola, queria driblar 4, 5, 6, perdia a bola, o time dava contra-ataque para o Botafogo, né? Ou seja, tem que corrigir isso o mais rápido possível, porque no jogo maior, né, com um time mais qualificado, com todo respeito ao Botafogo, isso pode ser decisivo, isso pode custar caro pro Flamengo, por isso tem que corrigir isso o mais rápido possível. Bom, Gonzalo Plata ontem jogou pra caramba, jogou muito Gonzalo Plata, o cara tem muita técnica, a gente fala assim, né, por alto, mas eu tenho certeza que Gonzalo Plata vai se tornar ídolo do Flamengo, se continuar no Flamengo, né, o cara joga muito, muito, muito mesmo, e ontem não foi diferente, saiu um pouquinho já no segundo tempo, até pelo desgaste e tudo mais, mas jogou pra caramba. Luiz Araújo, mais ou menos, né, quando precisou dele foi, mas não foi tão decisivo assim. O Joshua entrou, fez o gol, jovem da base, de apenas 17 anos, jogador, né, já de transição, de sair já de sub-17 já direto pro profissional, é algo muito que requer muito recurso para o Felipe Luiz colocar o jogador dentro de campo. Mas o Flamengo hoje jogou muito bem, infelizmente não conseguiu ser contundente, não conseguiu colocar as oportunidades que teve dentro do gol. O Juninho teve chance, Bruno Henrique perdeu as 2 chances, Bruno Henrique inclusive também
E desde que começou esse processo dele, né, nos bastidores envolvendo, vocês sabem o quê? Começou a afetar os jogadores, ele estava sendo destaque do Flamengo, fazendo muitos gols, né, sendo decisivo. E está afetando ele também psicologicamente. É outro também que o Flamengo precisa rever isso, porque também está atrapalhando, né, o Flamengo em si. Mas independente disso, o Flamengo foi muito bem ontem. João Vitor, baita de um jogador, baita no zagueiro, junto com o Danilo ali, potencializou, né? O Danilo potencializou o jogador, ele conseguiu deixar a defesa segura. Muito bem jogando. O Alan também jogando muito bem. O único problema do Alan, embora esteja jogando muito bem, é só que ele precisa ser mais incisivo, né? Precisa ser mais, vamos dizer assim, vertical. Ele tem ótimo passe, enxerga muito bem, só que ele dá muito passe lateralizado. Em vez de ser um passe mais central, né, para frente do gol, ele gosta de dar esse passe muito na lateralidade. Isso, às vezes, acaba atrasando um pouco a jogada do Flamengo, acaba atrasando um pouco a questão do contra-ataque, né, da infiltração. Precisa só corrigir essa questão, mas o Alan tá evoluindo bastante e tá jogando muito bem pelo Flamengo. Tem tudo para crescer mais ainda, tá bom? Eu não sei como vai ficar a situação dele com a vinda do Jorginho, né? O próprio Felipe Luiz deixou isso bem claro ontem. Mas vai ter 4, vamos dizer assim, volantes excepcionais. Dela Cruz, Eric Pulgar, agora o Alan, e a vinda do Jorginho vai potencializar e muito, além do próprio Everton Araújo, né? Jogador da base do Flamengo. Só quem ganha com isso é o próprio time do Flamengo, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos de direitos autorais, troca de passes e ESPN Brasil. Valeu.